Parece um ginasta Parece russo. que ele vai cair. Parece um ginasta. Ele é uma figura, pô. Essa história do Bolsonaro como Faustão da política começou bem antes de Bolsonaro e bem antes de Faustão. É que, se vocês observarem bem, no período da ditadura, lá atrás, final dos anos 60 e anos 70, também havia os programas de auditório na televisão brasileira. O que era interessante de observar? É que os programas de auditório como que reproduziam uma forma que era dada pela ditadura no Estado brasileiro. Havia o déspota de palco, por mais engraçado e simpático que fosse, tendo atrás sempre um conjunto de moças uniformizadas, muito bem coreografadas, com uma disciplina de tipo militar. Era como se fosse o cenário da ditadura. Tinha um milico lá, chefe, ditador-presidente, e atrás dele, dando sustentação a ele, numa posição secundária, mas importante, os militares com suas fardas, fuzis, ordenamentos e hierarquias. Essa forma, esse diálogo formal no âmbito da cultura, da televisão, com o âmbito da política, dá o que pensar. Você olha para o apresentador e você vê que ele distribuía pão, bacalhau ou microfone. Né? Ele dava oportunidade ou não no seu palco. A palavra final era dele. Ali não havia nenhum exercício democrático. Nenhuma, e nem acho que devia haver, mas eu estou apenas salientando a homologia entre essas duas formas, que na verdade são uma única forma, então. Abstraindo bastante, são uma única forma. Não é? Esse processo andou par e par até que a ditadura começou a ruir. Ora, se eu tiver razão ao fazer essa análise, nós vamos observar que com o declínio da ditadura, depois a queda da ditadura paisano-militar brasileira, esses programas também teriam que ir perdendo apelo. Eles teriam que ir cedendo para outras formas de encenação televisiva. O Faustão aparece numa tentativa de revigorar esse modelo. Naturalmente as pessoas não tinham claras essas duas correspondências. Se tivessem, talvez tivessem matado de cara esse negócio de programa de auditório. Ora, o que era o programa do Faustão na Globo? Era basicamente o elenco ficcional da Globo fingindo que não estava fazendo ficção aos domingos. Então eles trabalhavam de segunda a sexta fazendo ficção, novelas e todo tipo de dramaturgia ficcional. E nos domingos eles iam convidados do Faustão como se fosse oferecer ao público da televisão a realidade das suas vidas, a sua verdadeira figura pública. E tudo conversa, porque tudo ali é ficção. Muito bem. Eu fiz muitas pesquisas sobre o programa do auditório, não por razões políticas, não, tendo como cliente televisão, como pesquisador. E eu estudei muito aprofundadamente a figura do Silvio Santos como apresentador, a figura do Gugu, que já faleceu, a figura do Ratinho e a figura do Faustão. E o que eu pude observar nesse trabalho, que foi no início dos anos 2000, um trabalho longo, extenso, detalhado, é de que o Faustão era o menos apreciado de todos, embora tivesse a maior audiência. Como é que eu procurei explicar isso para o meu cliente na época? É que o Faustão, era o menos apreciado porque ele era visto pelas pessoas como o mais autoritário. Aquele que não deixava ninguém falar, aquele que fazia piada sem graça com os convidados, aquele que dava broncas públicas no próprio palco, e que não tinha a graça que tinha, por exemplo, um Chacrinha, que era um gênio no palco. Né?
por que ele tinha maior audiência? Porque ele tinha a audiência inercial, que é dada pelo maior canal naquela época, porque a Globo continua sendo, mas era muito mais forte do que é hoje. Até porque não tinha que concorrer com redes sociais, essas coisas, outras mídias. Bom, então o Faustão tinha uma audiência inercial, que vem da inércia das pessoas de estarem diante da televisão. Então eu tinha claro que se o Faustão saísse da Globo, ele desapareceria. Era a conclusão imediata a que eu chegava naqueles estudos. E mais, eu estudei, né? Com aqueles estudos eu também identifiquei que de todos os apresentadores, o que tinha mais força e que faria um enorme sucesso na Globo seria justamente o Gugu. Pois bem, quando surgiu essa história de o Faustão deixar a Globo agora, recentemente, e ele ser substituído num domingo pelo rapaz lá do Big Brother, foi impressionante como é que as pessoas reagiram, né? Adorando a presença do novo apresentador, ele fez o maior sucesso e se atribuiu ao grande talento do rapaz do Big Brother, está agora apresentando o Domingão do Faustão. Quando, na verdade, o que estava acontecendo era o seguinte: as pessoas já estavam fartas do Faustão, elas só não sabiam disso. Elas queriam se livrar do Faustão. Por isso, agora que eu vou poder responder a pergunta de vocês, por isso é que eu me fiz a pergunta: e se o Bolsonaro for o Faustão da política? Ou seja, todo mundo já quer ver o cara pelas costas. Ninguém aguenta mais. E se vocês pensarem que o Faustão já era um resquício de uma forma da ditadura, se o Bolsonaro é uma tentativa de trazer de volta esta forma que ninguém mais quer, aí então é que ele é o Faustão da política. Naturalmente, quando eu faço essa comparação, eu não estou querendo comparar as duas pessoas, porque o Faustão não merece isso. O Faustão é uma pessoa respeitável. Não é? Ele pode ter defeitos como apresentador, mas eu não quero falar do conteúdo do Faustão. Eu estou falando da forma, da figura dele como apresentador, numa certa forma. Bom, para mim estava claro então que, quando me perguntavam e tal, o que vai dar? Não, o Faustão na Band não vai dar nada. Não vai acontecer nada. A Band não tem um elenco para apresentar como realidade no lugar da ficção. E não está presente no imaginário brasileiro como está a Globo. Então o Faustão não tem nenhuma viabilidade como apresentador na Bandeirantes. Assim também o Bolsonaro não vai ficar. A ideia de que o Bolsonaro vai ficar, porque agora sim, aqueles que previam o golpe do Bolsonaro, que vêm insistindo sobre o golpe do Bolsonaro, que vêm dizendo da genialidade do Bolsonaro, agora estão fazendo o Bolsonaro tão genial, que sabe qual é a jogada do Bolsonaro agora? O genial Bolsonaro é para 26, não é mais para 22. É que o Bolsonaro fazendo assim, ó, ele está fazendo um monte de porcaria, um monte de crimes, tá acabando com o Brasil, mas sabe para quê? Para deixar tudo isso para o Lula. Ele é esperto, o Bolsonaro, na cabeça desses caras que estão fazendo esse tipo de análise. Então o Bolsonaro é tão esperto que ele está destruindo tudo, até assim mesmo, para em 26 voltar para então dar um golpe. Porque aí o Lula não vai ter conseguido resolver. A que ponto que nós chegamos para falar deste fracote, deste ressentido, deste complexado que ocupa a presidência da República e que nós vamos deixar para trás. O que pode não desaparecer, aí sim, são os bolsonaristas. Mas não mais como bolsonaristas. É como o que sempre foram. Pessoas conservadoras, reacionárias, pessoas misóginas, pessoas racistas, pessoas homofóbicas. Ou seja, pessoas que estão reagindo a quê? A que elas reagem? A tudo de bom que a sociedade brasileira construiu na sua diversidade nos últimos 30 anos. E essas forças reacionárias estão reagindo contra tudo isso. E é isso que Bolsonaro representa. Então, essas coisas vão continuar existindo. Mas Bolsonaro vai continuar existindo como líder? Eu duvido. Para mim, Bolsonaro é o Faustão da política. Nós queremos vê-lo pelas costas, ainda que os problemas
venham a continuar.